Fala tropa, eu sou o Baracote na voz aqui para começar mais um vídeo com vocês, galera, para falar do Corinthians, falar sobre as contratações do Corinthians, que ainda não ocorreu uma contratação ainda sequer nessa janela de janeiro, que é a primeira janela do ano para os brasileiros aqui no Brasil que joga. Nossa janela principal é essa janela do começo do ano, e o Corinthians, como o Flamengo, como alguns clubes, não anunciou nenhuma grande contratação. Por incrível que pareça, o Corinthians não anunciou uma contratação nessa janela de janeiro, galera. Por que o Corinthians não anunciou nenhuma contratação nessa janela de janeiro? Eu vou te contar agora, sem corte, sem nada, sem edição, sem nada, porque esse canal aqui é simplão. Eu vou te contar agora, depois dessa vinheta rápida aqui, ó. Foi aí. Galera, o Corinthians não tem dinheiro, o Corinthians sequer pagou o salário da galera, dos jogadores, para neste mês de janeiro. O Corinthians não pagou o salário que é referente a dezembro. O Corinthians atrasou o salário dos caras. A diretoria diz que vai pagar com a entrada de novas receitas aí já no começo do ano, mas é uma coisa preocupante, né, galera? Uma coisa que pega muito mal pro Corinthians começar. Essa diretoria precisa bancar as contas que fizeram, precisa acertar com os jogadores para criar também um vínculo aí de confiança, né, galera? A gente sabe, jogadores também têm conta, jogadores também querem receber, todo mundo quer também seu dinheiro na conta. Então, cara, os caras ficam incomodados também. A gente viu o caso do Botafogo, o time do Botafogo ameaçando não voltar, não se representar, porque o John Textor aí atrasou o bicho referente às premiações, né, galera? Que o Botafogo ganhou a Copa Libertadores da América. Então, imagina só, o Corinthians começar o ano já com notícia aí devendo salário, e aí você abre os jornais, o Corinthians interessado no Pogba. Notícia de que o Corinthians está negociando um patrocínio para trazer a chegada do Pogba, enquanto aqui do outro lado os jogadores não estão recebendo. O Pogba pega um telefone, liga pro Memphis Depay e pergunta: como que tá aí, cara? Como tá? O time paga, o Memphis Depay fala: pagou 2 meses, agora já atrasou. Você entende? Então pega mal pro Corinthians. O Corinthians precisa honrar os compromissos, pelo menos os compromissos financeiros referentes aos salários dos jogadores que ali estão, né, galera? Então o Corinthians precisa bancar isso e é um problema. Mas o Corinthians não fez nenhuma contratação, mas o Corinthians renovou com os jogadores que ali já estavam. O caso do Romero, o Romero tinha contrato já vencendo nesse final de ano. O Corinthians foi lá, o Corinthians renovou com o Romero até o final de 2025. O Corinthians também fez isso com o zagueiro Kaká. O Kaká estava emprestado no Corinthians até o final do ano. O Corinthians, se ele atingisse alguma meta, umas metas, o Corinthians teria que contratá-lo. Foi isso, o Kaká atingiu metas aí em campos, minutagens e tal, e o Corinthians teve que contratar o jogador. O Corinthians contratou o Kaká, agora o Kaká é definitivamente do Corinthians. O Corinthians não anunciou, mas o Corinthians o contratou. O Corinthians negocia também a extensão de empréstimo com o Michael. Muitos dizem que o Corinthians já assinou tudo, mas não tem nada assinado ainda. O Corinthians espera assinar para também anunciar aí que o Michael vai ficar por mais uma temporada no Corinthians. O Michael é um jogador estranho. Cara, depois que ele saiu do Corinthians, ele nunca mais foi o mesmo jogador da primeira passagem, eu tô falando. Primeira passagem, o jogador só se machuca. É um cara que sabe jogar bola, um cara talentoso, com a perna canhota ali, na esquerda, mas o cara não consegue jogar, não consegue ter uma sequência de campeonato, o cara se machuca muito fácil. É o tipo de jogador de vida que a gente fala, é um jogador que vê a sua carreira ir embora porque não tem uma sequência de jogos. Claramente ele tem condição futebolística de se manter titular no Corinthians, mesmo com todos os jogadores que estão aí. Acho que o Maicon tem condição de ser titular do Corinthians, mas não tem uma sequência de jogos, então aí fica difícil, né, pro Corinthians. E o Corinthians também, agora o Corinthians tem 3 laterais esquerdos. O Hugo, que pra mim, o Hugo não participa nada, o Matheus Bidu e agora também o Palácio. O Palácio, enfim, finalmente o Palácio vai jogar com a camisa do Corinthians, tá treinando, tá fazendo a pré-temporada com o time, parece que está 100% recuperado. O jogador que teve um jogo apenas com o Corinthians, quando contratou o jogador já machucado, o jogador entrou um jogo, depois ficou o ano inteiro parado. Eu imagino que esse jogador esteja com fome de jogar, esteja com fome de mostrar um pouco do seu futebol.
para mim pagar o que o Corinthians está fazendo por ele, os salários que o Corinthians pagou desse ano inteiro, dele machucado dentro lá do CT do Corinthians, né, não podendo ser utilizado. Então, Palácio, o Corinthians não contratou de fato nenhum jogador, mas o Corinthians renovou com esses jogadores que eu falei, e também o Corinthians espera também a sequência aí, pelo menos, ver como o Palácio vai sair jogando com a camisa do Corinthians, né, galera? E o Giovani também não quer ficar no Corinthians, não quis renovar o contrato vai até a metade do ano, o Corinthians está arrumando uma forma do Giovani sair e o Corinthians receber alguma compensação financeira por isso também, galera. E o Corinthians está no mercado, o Corinthians falam também do Pogba aí, muito se diz do Corinthians buscar um parceiro para poder bancar o Pogba. O Corinthians não fez nenhuma proposta, mas todo mundo dizem que o Corinthians está esperando o momento certo de arrumar um parceiro, um investidor confiável e decente para que banque também, quando o Corinthians lançar a proposta, mas que banque também junto com o Corinthians, porque é fácil falar e depois, como o Corinthians vai cumprir, o Corinthians não tem nenhum investidor para fazer esse aporte, né, galera? Então, o Corinthians tem esse interesse no Pogba, o Corinthians não desistiu, o Corinthians não fez nenhuma proposta, mas o Corinthians pretende fazer logo menos aí uma proposta pro Pogba, que falou que já não quer, o Pogba não quer continuar na Europa, no futebol. O Pogba quer tentar outro mercado, e o mercado brasileiro é um mercado onde ele vê com bons olhos, mas jogador muito caro, dos moldes do Memphis Depay, até mais caro que o Memphis Depay. Então o Corinthians precisa tomar muito cuidado aí para se resguardar com os investidores, se resguardar muito bem antes de tentar fazer uma proposta para o Pogba, porque se ele aceitar, o Corinthians vai ter que bancar a proposta que fez e vai ser muito difícil. O Corinthians já está tendo problema com a Sportbet, que foi proibida agora de atuar no Brasil. Elas estão tentando uma liminar para poder continuar. Se isso não ocorrer, o Corinthians já vai ficar sem patrocínio, mas dizem que o Corinthians já está correndo atrás de um outro patrocínio. Então, mas antes de correr atrás, precisa fechar. Então, o Corinthians vive um momento delicado, porque a Sport dá sorte aí que banca quase todos o vencimento do Memphis Depay, né? Então, cara, é complicado o Corinthians precisa de uma ajuda aí para poder bancar e pagar a contratação do Paul Pogba, que seria fantástico ver o francês jogando com a camisa do Corinthians. Claramente deixará o Corinthians num patamar muito mais destacado aí mundialmente. O Memphis Depay já, até o campeonato na Holanda, eles estão assistindo o Memphis Depay de lá com a permissão do Campeonato Brasileiro. Então, o Corinthians vai chamar a atenção de mais mercado lá fora, consecutivamente vai vir mais patrocinadores e isso melhora a imagem, a marca do Corinthians com o mundo. Então e fora que dentro de campo vai acrescentar muito, que é um volante que chega muito no ataque, faz muito gol também o Pogba, né, galera? Esse é meu vídeo de hoje, sexta-feira braba, sem muita notícia de futebol, mas muito conteúdo do Corinthians aqui, que esse também é um dos objetivos aqui desse canal. Então, se você chegou até aqui, deixa o seu like, sua inscrição. Muito importante que nesse vídeo eu só peço no final o seu like, a sua inscrição aqui nesse canal. Então, se você chegou aqui, mano, um abraço, fique com Deus, um bom fim de semana para todos vocês. Eu sou o Malacorte, é nóis, vai, galera!